Você acorda, abre os olhos lentamente, olha para o relógio, se organiza e corre para ligar o computador. Você se senta e o dia já parece perfeito, mas espera aí, que diabos. Algo parece estar errado. Ou você é recebido por uma tela preta com uma mensagem dizendo que não há disco de inicialização, ou, o que é mais comum nas placas-mãe mais novas, o computador mostra uma grande janela azul e te joga direto na BIOS. Mas afinal, o que está acontecendo? Você tem um SSD novinho e, poxa, ontem estava tudo funcionando. Você reinicia o PC várias vezes, mas isso não adianta nada. Bem, ele não vai se consertar sozinho. Está claro que há algo errado com o disco, não importa a marca dele. Também não importa se é um SSD barato de 2,5 polegadas ou um NVMe super caro e turbinado. Todos os dispositivos de armazenamento modernos de estado sólido têm isso em comum. Podem simplesmente parar de funcionar assim, do nada, sem motivo aparente, absolutamente sem nenhum aviso. Essa é simplesmente a natureza da memória NAND. Você deve receber um novo disco pela garantia, mas e seus dados? Álbuns de fotos guardados por anos, documentos importantes, horas ajustando o sistema. Ninguém vai devolver isso. Já era. Seu amigo na live pode dizer: meu SSD queimou, perdi tudo. Poxa, que ruim, mas espero. Que meu SSD pifou, todos os meus dados foram pro espaço, que ruim. E... Você acha que seu disco nunca vai te decepcionar assim? Então pense de novo. Aqui estão meus dois que pifaram nos últimos meses. O Kingston de 1 TB funcionou por muitos anos e já estava bem usado, mas esse Samsung de 2 TB foi pouco utilizado e ainda tinha 98% de vida útil pela frente. E mesmo assim, um dia, enquanto eu trabalhava, apareceu uma tela azul e o disco morreu. 2 TB de dados também foram pro saco. Você pode achar que seu SSD é igualzinho, uma peça perfeita de uma marca tão renomada, afinal, não vai estragar tão cedo. Claro, tomara que seja assim, mas não se surpreenda. Se algum dia, antes do que imaginava, você se decepcionar muito, saiba que discos que param são uma praga, mas ainda não se comparam a outra ameaça tão séria. Malwares estão se multiplicando hoje mais rápido do que nunca. Antigamente, era preciso ser um programador talentoso. Hoje, com a ajuda de modelos de IA abertos e desbloqueados, qualquer um com um pouco de vontade pode criar um keylogger ou ransomware. Falsificar um site famoso é questão de alguns prompts bem elaborados. Você tenta fazer login, baixa uma atualização e logo depois a tela informa que todos os seus dados foram criptografados. É assim que o ransomware funciona. Você tem 48 horas para transferir, sei lá, 200 mil slots em Bitcoin. Se você não tem esse valor ou não quer pagar, bem, é simples, você perde tudo em todos os discos conectados. Ponto final. E assim o trabalho de muitos anos vai por água abaixo. Mas me digam, não seria mais fácil abrir a gaveta, pegar os discos externos, simplesmente restaurar o backup? Dizem que o polonês só aprende depois do prejuízo, mas isso não vale para quem consome conteúdos de valor. Você já está aqui, então pode evitar isso. Eu sei que o tema de backup realmente não é dos mais empolgantes, mas que esses dois dispositivos NVMe sirvam como o melhor alerta para todos que estão assistindo. Não joguem eles fora só porque agora fazem parte da minha coleção atrás do vidro, onde ficam componentes antigos ou mortos. Apesar da pena de perder um disco tão rápido e seguro, no Quadrans troquei por um novo, restaurei o backup e resolvi o problema. Mas e você também tem esse tipo de proteção? Se não, este vídeo vai te ensinar em poucos minutos como criar, automatizar e onde guardar com segurança essas cópias. Aqui é o Pavel e você está assistindo ao canal Tecmaniac HD. Bem-vindo, este vídeo só é possível com o apoio da plataforma GVG Mall. Se você ainda está lutando com aquela mensagem irritante lembrando sobre a necessidade de ativação, acesse agora o link que está na descrição. Você receberá a chave comprada em poucos minutos e só precisa colá-la nas configurações de ativação, o que não só legalizará sua versão do sistema, mas também permitirá que você faça a atualização para o Windows 11 sem problemas. O pacote Office você ativa e vincula a sua conta de forma igualmente simples, e com o código TMHD você recebe um desconto adicional de 20% que em ocasiões especiais e feriados pode chegar a 30%. Economize acessando o site agora. Antes de clicarmos em qualquer coisa, 30 segundos de teoria que vão te proteger do erro mais comum, o backup que vai embora junto com o HD com defeito. O backup comprime seu sistema, arquivos e configurações em um único arquivo de imagem, e aqui existe uma regra de ouro absoluta. Esse arquivo precisa ser salvo em um disco físico completamente diferente.
Se você fizer um backup, mas salvá-lo em outra partição do mesmo disco, na verdade você não tem backup nenhum, porque se o disco falhar fisicamente, o backup também não poderá ser recuperado. No caso de um ataque de ransomware, é ainda pior, porque mesmo que o backup esteja em outro disco físico, mas montado no computador, ele também será criptografado. Por isso, a única escolha sensata e mais barata para backup doméstico é um disco externo, que você desconecta e guarda em um lugar seguro depois de fazer a cópia. O ideal aqui é o clássico disco rígido, ou seja, o HDD. Sim, eles são mais lentos do que as versões SSD, mas não só têm um preço muito mais baixo por gigabyte, como principalmente podem ficar guardados por anos no armário e os dados não vão desaparecer. Infelizmente, os SSDs têm a característica de que, se você não os conectar à energia por um longo tempo, eles podem perder dados. Não vou entrar aqui em detalhes técnicos porque não é o momento nem o lugar para isso, mas só vou dizer que os SSDs armazenam informações como cargas elétricas. Quando esse tipo de dispositivo fica parado, sem uso por muitos meses ou até anos, o nível de tensão nas células de memória cai para zero e os dados acabam sendo corrompidos. Sim, os discos simplesmente ficam vazios. Por isso, para esse fim, vale a pena escolher um disco rígido tradicional. Claro, lembre-se de que o HDD é um dispositivo mecânico. Eles não são eternos nem indestrutíveis. Uma queda do armário, vibrações fortes ou um ímã potente podem destruir esses discos em segundos. Para dados críticos, siga sempre a regra de ouro. Mantenha 2 cópias em mídias diferentes, sendo uma em outro local, como na casa de um parente, para proteção contra incêndio ou roubo. Para um backup doméstico padrão, um disco na gaveta ainda é o método mais eficaz e, querendo ou não, o mais barato disponível para a proteção. Quanto aos discos rígidos, eu mesmo costumo usar as marcas WD ou Seagate. Na descrição do vídeo, coloquei alguns modelos testados que você pode considerar depois. De qualquer forma, você começa baixando o programa, cujo link direto está na descrição do vídeo. Nosso protagonista de hoje é o Hazelio Backup Switch. É totalmente gratuito e um sucessor muito bem sucedido do lendário Macrium Reflect, que infelizmente já não possui mais uma versão gratuita. O site do fabricante está em inglês, mas não se preocupe, o programa em si estará totalmente em polonês. Uma pequena dica já na etapa de download. Para computadores com processadores Intel e AMD, você escolhe a primeira versão, ou seja, x86/x64. Se por outro lado você tem um equipamento mais novo, com processador Qualcomm, Snapdragon ou chip da Nvidia, escolha a versão descrita como ARM64. Se no futuro esse programa também esconder a função de backup atrás de um paywall, ou seja, começar a cobrar de repente, não se preocupe. No comentário fixado deste vídeo, você sempre vai encontrar o link para o meu site com a atualização e indicação de outro programa totalmente gratuito. Se o programa te receber em inglês e com tema escuro, no canto superior direito você clica no ícone do menu e lá pode mudar facilmente tanto o idioma para polonês quanto a aparência do programa. Nesse local, vale acessar as configurações principais e definir o nível de compactação do backup como alto. É verdade que isso vai fazer com que o processo demore um pouco mais, mas com os processadores multicore de hoje em dia, o gargalo ainda será o disco externo. Essa mudança vai te permitir economizar de algumas dezenas até centenas de gigabytes de espaço. Definitivamente vale a pena fazer isso. Agora você precisa preparar um pendrive de recuperação. Por um lado, ele não é absolutamente obrigatório para fazer o backup em si, mas acredite em mim, em caso de falha física do disco, quando o computador não quiser ligar, é esse dispositivo que vai te salvar. Ele vai permitir iniciar um ambiente de recuperação independente e restaurar os arquivos sem precisar de um sistema Windows funcionando. Para criar essa mídia de resgate, qualquer pendrive serve, mesmo um mais antigo, ele nem precisa ter muita capacidade. 4 ou 8 GB aqui já são mais do que suficientes para nós. Caso não tenha um pendrive livre à mão, deixo os links dos modelos testados, inclusive a prova d'água e reforçados, na descrição. No menu do programa, você vai até a aba de ferramentas e depois clica no ícone de mídia de resgate. Na janela que aparecer, é obrigatório marcar a opção Ativar suporte ao Windows Web UEFI CA 2023. Dessa forma, o pendrive vai iniciar sem problemas nas placas-mãe e computadores mais recentes, sem a necessidade de alterar manualmente as opções de segurança na BIOS. Depois de clicar em Avançar, o ambiente será preparado rapidamente e você será levado à janela principal de criação do disco de emergência. Uma observação importante. Se você já é um usuário um pouco mais experiente e sabe o que é o Ventoy, pode marcar aqui a opção de salvar o arquivo ISO. Caso contrário, basta escolher a opção USB. Você seleciona o seu pendrive conectado na lista e clica no botão Continuar.
Neste momento, aparecerá uma janela de aviso informando que o disco selecionado será completamente formatado. Se você se certificou de que não há nenhum arquivo importante lá e concorda em apagar completamente o dispositivo, então é claro que você clica aqui no botão Sim. Todo o processo de gravação pode levar de alguns a uns 15 minutos. E aqui vai mais uma observação, porque sim, os pendrives ainda são memória flash, então eles sofrem exatamente do mesmo problema que os SSDs. Mas aqui não se trata de armazenar dados valiosos, é apenas uma ferramenta de emergência. Mesmo que depois de anos ele pare de funcionar, na verdade você não perde nada, porque se precisar, em 5 minutos você cria um novo pendrive em qualquer outro computador. Com o pendrive de emergência guardado, é hora de fazer o backup definitivo. Você conecta seu disco externo ao computador e no menu à esquerda, seleciona a aba Cópia. A primeira opção é o mínimo indispensável. Ao clicar, o programa seleciona automaticamente todas as partições essenciais, incluindo as ocultas e de inicialização, para o funcionamento do computador. Em PCs com vários dispositivos de armazenamento, tenho até 7 no gabinete, localizar e selecionar todos manualmente seria um pesadelo e fácil de errar. Assim, você já tem uma grande facilidade que com um clique cria uma imagem completa do seu ambiente de trabalho, configurações e todos os programas instalados. Por outro lado, a segunda opção é a cópia de todo e qualquer disco ou partição. É a escolha ideal se, além do próprio disco, você quiser fazer backup de partições adicionais ou até mesmo de um disco fisicamente separado e diferente que esteja no seu computador. Essa função faz com que tudo o que você marcar aqui fique em um único arquivo de imagem compactado. O terceiro ícone é o backup apenas dos arquivos. Permite gerenciar exatamente o que você deseja copiar. Assim como antes você podia escolher apenas o sistema ou discos inteiros, aqui pode marcar só as pastas mais importantes ou arquivos individuais, focando no que realmente importa para você. Essa opção é ideal se você tem uma partição com documentos ou fotos da família que não quer perder de jeito nenhum. Mas também logo ao lado, no mesmo disco, tem uma pasta com 1 terabyte de jogos que simplesmente não faz sentido copiar. Por isso, reflita bem antes de decidir o que realmente deseja. De qualquer forma, independentemente do tipo de cópia que você escolher, o próximo passo é indicar o local de destino. Você clica aqui no pequeno ícone de pasta e seleciona seu disco externo conectado via USB. Agora você entra em configurações de backup, vai até a aba criptografia e aqui é obrigatório digitar uma senha que você realmente consiga lembrar. Isso é realmente absolutamente fundamental, porque sem essa senha, qualquer pessoa que pegar seu disco poderá ler todos os dados dele, e com certeza você não quer isso. Depois de definir a senha, você clica em OK, depois em Continuar e o processo começa. A primeira cópia completa pode levar de minutos a horas, mas você não precisa esperar sem fazer nada. Observe a parte inferior da janela de progresso. Lá você tem 3 opções muito úteis que pode gerenciar em tempo real enquanto o programa está funcionando. Antes de tudo, no menu Verificar imagem, escolha o modo completo. Assim que encerrar a gravação, o programa verificará automaticamente a integridade do arquivo. Assim, você terá certeza de que a cópia foi feita corretamente e, em caso de falha, vai funcionar 100%. Depois, você pode expandir o plano de energia e escolher Desligar. Essa é a solução ideal se você iniciar o processo à noite ou ao sair para o trabalho. Se não quiser interromper o uso do computador, basta mover o controle de prioridade para a esquerda no nível mais baixo. Razio seguirá copiando em segundo plano com o uso mínimo do processador. Você poderá trabalhar ou jogar normalmente, sem quedas perceptíveis de desempenho. Gostaria ainda de chamar sua atenção para a opção chamada Agendamento de Backup. Ela permite agendar backups automáticos completos, incrementais e diferenciais. Vale a pena você saber que esse processo de fato pode ser automatizado. Como mencionei no início, a melhor e mais eficaz proteção contra vírus ou criptografia do disco por ransomware é desconectá-lo fisicamente do computador. Só que, se o seu disco já estiver guardado com segurança na gaveta, então o agendamento automático à distância não vai funcionar, né? Por isso, eu sugiro que você crie um hábito completamente diferente. De vez em quando, por exemplo, durante o café da manhã de domingo, você pega o disco, conecta ele, clica no programa para fazer um backup incremental, depois desconecta e guarda de novo na gaveta. Esse backup incremental é bem mais rápido. Há também uma alternativa. Após o primeiro backup completo no disco externo, é possível agendar para um segundo disco instalado permanentemente no computador.
Esse arranjo ainda vai te salvar em caso de falha física do disco principal, do sistema ou de vários problemas com o Windows, mas lembre-se que, contra um ataque de ransomware, só o disco desconectado guardado na gaveta vai te proteger de verdade. Ótimo, o backup foi feito, mas você também precisa saber o que fazer quando uma falha no disco ou um malware aparecer na tela do seu computador. Exatamente. Só ter o step no carro não significa que ele vai se trocar sozinho. Então, o que você precisa fazer? Se o disco queimou, trocamos por um novo, pois só restauramos o backup em dispositivo funcionando. Mas se foi um ransomware que pediu resgate ou algum vírus que fez o computador não iniciar, provavelmente seu disco está totalmente funcional em termos de hardware, basta restaurar o backup nele. Para isso, insira no USB o pendrive de recuperação que você criou anteriormente. Se o computador não iniciar automaticamente no ambiente de recuperação, tente abrir o menu de boot. Dependendo da marca do seu computador, preparei uma lista de teclas que você deve pressionar repetidamente logo após ligar. Se o pendrive ainda não aparecer na lista, remova-o e conecte em outra porta USB. No caso de computadores de mesa, o ideal é usar uma porta traseira conectada diretamente à placa-mãe. Muitas vezes, isso resolve o problema. Por isso, teste isso ainda hoje. Só assim você terá certeza absoluta de que tudo está funcionando corretamente. Somente depois que o programa iniciar pelo pendrive de recuperação, você conecta o disco externo. Na terceira aba, selecione a opção de procurar a imagem para restauração. Você vai perceber que, mesmo sem o Windows estar rodando, o software foi projetado para se parecer ao máximo com o ambiente ao qual você está acostumado. A interface aqui se parece com o explorador de arquivos do sistema. No menu em árvore, você seleciona seu disco externo e indica o arquivo de backup. Em seguida, digite a senha. Claro, somente se você realmente definiu uma senha ao criar o backup. Embora o backup criado seja apenas do sistema, o programa também permite recuperar uma partição específica ou até mesmo qualquer disco. Aqui, no entanto, eu escolho o modo do sistema e passo para a próxima etapa. Atenção aqui, pois é fácil cometer um erro nesta fase. Aqui você indica o disco de destino, ou seja, o local para onde a cópia realmente será enviada. No meu exemplo, eu seleciono aqui o disco 0, que está completamente limpo e ainda nem tem espaço alocado. Após clicar no botão Continuar, aparecerá a opção de alterar o layout do disco. Se você trocou o disco por um novo e maior, o programa permite aqui reduzir o tamanho de partições individuais, criando automaticamente espaço não alocado à direita delas. Na verdade, nessa tela você não atribuirá uma letra de unidade a esse novo espaço. Se quiser usar depois, no comentário fixado há um link para um vídeo curto mostrando como criar uma nova partição nesse espaço livre em 1 minuto, mas isso é para quando o Windows já estiver funcionando. De qualquer forma, após a confirmação, o programa inicia o processo de restauração da cópia. Isso vai levar um tempo. No meu caso, demorou pouco mais de 21 minutos. Em seguida, você reinicia o computador e pronto. O seu Windows fica exatamente como você deixou. Papel de parede, programas, álbuns de família, tudo no seu devido lugar. E aí, tudo certo? Se estiver, peço um favor. Veja se o joinha está ativado abaixo do vídeo e deixe um comentário contando sua experiência com perda de dados. Deixe que os outros vejam que essas coisas realmente acontecem e que o backup é simplesmente a única salvação de verdade. Mas nosso trabalho ainda não acabou, então vamos voltar ao assunto. Ainda resta aqui uma questão absolutamente crucial. Se antes seus discos estavam criptografados, depois de restaurar o backup, eles não estão mais. Isso é normal e não significa que algo deu errado. O backup foi feito a partir de um sistema em funcionamento, então os dados foram para o arquivo já descriptografados. Agora você está diante da escolha de ativar a criptografia novamente ou ficar sem ela. Se quiser restaurá-la, o método depende da versão do sistema. No Windows 10 e 11, Home, a criptografia de dispositivo está nas configurações principais. Basta ativar um botão deslizante para usá-la. Já no Windows 10 e 11, mas na versão Pro, ou seja, Professional, você tem o BitLocker completo. Você entra no painel de controle, procura aqui por criptografia de unidade de disco BitLocker e clica em ativar. Em ambos os casos, o módulo físico TPM na placa-mãe receberá uma nova chave correta. A antiga será sobrescrita aqui. Sem conflitos, sem ameaças de bloqueio. Simplesmente, ao reativar a criptografia, o sistema vai gerar uma nova chave de recuperação. Na versão Home, a chave é salvo automaticamente na conta Microsoft. Na Pro, surge um assistente de escolha. Com conta local, por exemplo, na versão LTS/LTSC, você realmente precisa salvar a chave manualmente em algum lugar, imprimir ou copiar para um pendrive.
Detalhes sobre o BitLocker, como ele funciona, como usá-lo e como proteger corretamente o seu computador com ele, você encontra no meu outro material. O link está, é claro, na descrição. Lá também tem um guia curto e direto sobre o que fazer quando o computador pedir inesperadamente para desbloquear o disco com uma senha de 48 dígitos. Se você não quiser o BitLocker, tudo bem, você tem todo o direito de fazer isso. Afinal, junto com os discos NVMe rápidos, ele pode sobrecarregar bastante o processador e deixar o computador mais lento, mas agora, mesmo que você não ative, o sistema vai funcionar normalmente, só que sem essa camada extra de segurança e, na verdade, você não precisa fazer mais nada. Lembre-se de compartilhar este vídeo com seus amigos e até a próxima.